bola chega pelo tiro, Carneiro agora para Salvador, tomando lá pela ponta, completamente livre, ele segue pela ponta direita, para Jair, Jair novamente para Salvador, ele foi na área, apontou a canhota. O nome do papai de batismo é Francisco de Souza, nascido lá no Ceará, no Mucuripe. Salvador começou cedo a bater a peladinha dele, mesmo com o pai sendo contra, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o clube onde Salvador iniciou seus primeiros passos, o Terra e Mar, em Fortaleza, clube do subúrbio do cearense. E depois Salvador ganhou o mundo, ganhou história e fez uma carreira brilhante, passando pelo Fortaleza Esporte Clube, onde construiu grandes vitórias para o tricolor do PC, ganhou títulos. Posteriormente foi para o Vitória de Salvador. Primeiro foi para o Bahia. Pouco tempo do Bahia, 1 mês, 2 meses, o Bahia não acertava com ele e ele decidiu então ir para o Vitória, o grande rival do Bahia. Depois chegou a jogar mais um amistoso pelo Bahia para posteriormente seguir carreira no Santa Cruz de Recife. Depois, voltando para Fortaleza, Salvador teve a oportunidade de ser contratado pelo Flamengo do Piauí para escrever também a sua história no futebol piauiense. O Salvador veio para o futebol piauiense em 1964. O doutor Jesus Elias Tágera assumiu a presidência do Flamengo, do Esporte Clube Flamengo, ainda com um Flamengo amador, praticamente amador. E o River é conhecido como o eterno campeão do futebol piauiense. O River, de 14 títulos, havia ganho 13, perdendo apenas um para o Botafogo. E o doutor Jesus Tágera queria ter um Flamengo forte, que dividisse com o River o futebol do Piauí, as conquistas do futebol do Piauí. E então contratou jogadores, né, do estado do Maranhão, do estado do Ceará. Do Ceará, por exemplo, vieram como maiores destaques o goleiro Chiquinho, o lateral direito Maneca, o meia artilheiro, meia de frente, Mano, e o ponteiro esquerdo Salvador. Salvador já veio para cá como veterano do futebol e dando uma alavancada no futebol piauiense, porque a partir dali foi se formando a grande torcida que o Flamengo tem hoje, que é no mesmo nível da torcida do River. É grande tanto quanto a torcida riverina. E o Salvador passou a ser o maior ídolo da torcida do Flamengo naquele tempo. Salvador foi uma das pessoas, uma das pessoas que eu fiz uma amizade muito boa no futebol. Um atleta que chegou em Teresina, já com 33 anos, nessa faixa de idade, mas ainda com muito futebol para oferecer para o torcedor piauiense. Um atleta que marcou presença no futebol piauiense, principalmente nesse palco aqui, que é o Lindolfo Monteiro. E um ano após a vinda do Salvador, eu tive a felicidade de chegar em Teresina e encontrar o Salvador no Flamengo, numa fase muito boa do futebol piauiense. Eu fiz algumas entrevistas com o Salvador e tive a curiosidade de perguntar o porquê do nome Salvador, exatamente do apelido Salvador, já que o nome dele é Francisco de Souza. E ele me revelou certa vez que quando era garoto jogando no Terra e Mar, sempre que o time estava perdendo e que ele não estava jogando, quando colocavam o Salvador em campo, o Francisco, né, em campo, aí o time virava, ele fazia as jogadas que eram e os gols necessários para a virada e para a vitória. Daí passou a ser chamado de Salvador, porque o time realmente conseguia se salvar de uma derrota quando ele entrava em campo. E realmente a gente pôde ver isso depois do futebol profissional. E a imprensa toda da época recebeu o Salvador como aquele que seria, dentro de campo, também uma espécie de técnico, né? Que iria jogar futebol e que iria ser o comandante, o líder da equipe do Flamengo naquela tarefa que o presidente confiou aos jogadores, né? De ganhar o Campeonato Piauiense na temporada de 64. Muito profissional com relação a treino, pontualidade, o amor pela camisa. Às vezes ele me contando que muitas vezes ocorria jogo em que o celular estava atrasado
Aí às vezes faziam aquela panelinha, aquela turminha, não, porra, bora fazer como bora perder o jogo. E o Salvador, porra, você está sem receber. E se a gente perder, a gente tem que jogar, cara. A gente tem que jogar, vamos jogar bola e vamos ganhar. Ele ia pra cima, convencia o grupo a não fazer corpo mole, jogava por amor. O objetivo dele era defender a camisa. Pessoas hoje que frequentam aqui o nosso barzinho, Camisa 11, que presenciaram muitos jogos no Lidolfo Monteiro, que quando terminava o jogo, os torcedores jogando dinheiro na camisa dele. Quando ele chegava no vestiário, que ele pegava aquela camisa cheia de dinheiro e jogava pra galera, pro clube, pro time. E a turma dizia, Salvador, porra, isso aqui é teu, não, isso aqui é nosso, porra. O time é nós, não sou eu sozinho. O Salvador viveu experiências interessantes. Ele teve a oportunidade, evidentemente que não teve final feliz, mas não deixa de ser um fato curioso. Ele fez parte de um jogo que foi decidido no Cara ou Coroa. Foi fato, jogo oficial, competição da CBF, era a extinta Taça Brasil. O Paysandu ganhou um jogo, o Flamengo ganhou outro, era esse sistema de mata-mata, e na prorrogação também deu empate. Então o jogo foi para o Cara ou Coroa. E o então presidente da Federação de Futebol do Piauí, Alfredo Nunes, foi quem jogou a moedinha para cima, né? E no Cara ou Coroa deu Paysandu. De forma que, entre muitas experiências que viveu dentro do futebol, o Salvador também passou por esta, perder um jogo no Cara ou Coroa, o que evidentemente hoje em dia não acontece mais, porque na pior das hipóteses você vai para a decisão por pênaltis, onde se conhece então o vencedor de qualquer maneira dentro do campo. Salvador, que mesmo depois de ter abandonado o futebol profissionalmente, não deixou de jogar, era uma presença marcante em jogos, tanto do time de veteranos, de ex-atletas, como depois também no futebol amador, ali próximo à sua residência, no Campinho do Bariri. Posteriormente, a homenagem da Prefeitura de Teresina, dando o nome de Centro Esportivo Francisco de Souza Salvador, aquele campo ali próximo também à sua residência. Muitas vezes ele chegava no campo primeiro que todo mundo, jogava por último, batia a boca com todo mundo, porque ele queria sempre jogar bola, o negócio dele era jogar bola. Eu lembro que uma vez, eu com 11 anos de idade, o Salvador chegou lá brigando porque queria fazer parte do jogo dos meninos. A gente disse pra ele que não podia, ele disse que podia, pegou a bola, botou debaixo do braço, saiu correndo e nós tivemos que correr atrás do Salvador. E resultado, para continuar o jogo, tivemos que botar o Salvador de um lado para ele poder aceitar a gente brincar lá a bola. Nós fomos para um local lá para brincar pelada e não tinha chuteira, o Salvador não podia jogar descalço. E simplesmente os meninos chegaram com sapato social e ele calçou, não jogou porque não foi possível, mas ele queria jogar com sapato social. Quando não tinha o Salvador, o jogo não tinha graça, a graça era exatamente o Salvador. O que mais me marcou é porque, apesar de tudo isso, ele era um homem que respeitava todo mundo, do pequeno ao grande, do pobre ao rico, do negro ao branco, entendeu? Com ele não tinha esse negócio não. Ele era brincalhão, mas ele exigia respeito e todo mundo respeitava ele. Ele sempre dizia: eu sou o homem da brincadeira, mas quero respeito e quero ser respeitado pelo menos um pouquinho daquilo que eu te respeito. E era assim. Ele era muito querido por todos. Todo repórter queria entrevistar o Salvador. Todos nós da imprensa esportiva nos fizemos amigos do Salvador, porque ele, além de um jogador profissional na época pelo time do Flamengo, ele era uma pessoa que gostava muito do papo, de reuniões, gostava de sentar com os amigos para tomar uma cerveja, gostava de carnaval. Então o Salvador estava nesse meio todo. Eu admirava muito o Salvador. Ele foi um jogador muito técnico, um jogador que ele era muito também disciplinado taticamente, né? Aquilo que o treinador pedia para ele fazer, ele cumpria rigorosamente. Mas já podemos dizer, não foi um jogador completo, porque um jogador completo é complicado o cara ser um jogador completo, mas foi um jogador acima da média. Naqueles tempos a gente tinha a figura do ponteiro esquerdo e do ponteiro direito. O ponteiro direito geralmente era aquele mais ofensivo, né? Era todo ponteiro queria ter um pouco de garrincha, né? Era explosão. E o ponteiro esquerdo, todo mundo queria ter um pouco de Zagallo, por exemplo. Que o Zagallo era um ponteiro esquerdo, que jogava na ponta, jogava no meio campo, ajudava a defesa, era um técnico dentro de campo, o Zagallo.
Tanto é que depois veio ser técnico campeão do mundo, né? Na seleção brasileira de futebol. Então, o Salvador cumpriu essa missão de maneira extraordinária no time do Flamengo. Além de organizar o futebol, era um exímio batedor de escanteios, batedor de pênaltis e um lançador. E lançava bem o Mano, lançava bem o Paulinho, 2 homens de conclusão que faziam os gols para as vitórias do Flamengo. O Salvador é um nome histórico dentro do futebol piauiense, dentro da cidade de Teresina, dentro do futebol nordestino. Daí porque eu tenho a convicção de que ele teve uma atuação brilhante dentro e fora dos gramados. O desaparecimento do Salvador foi sentido por todo esportista de Teresina, porque ele foi um grande atleta, e um grande atleta é simpático por torcedores no caso dele, do Flamengo, do River e dos outros clubes, pelo atleta que era, pelo bom profissional que foi, e acima de tudo pelo homem também que fez com que ele marcasse presença nesse futebol. Um ótimo pai, sempre presente, muito atencioso, criou nós 3, eu e minhas 2 irmãs, sempre cuidou muito bem da família. Falar do papai com relação à família, eu digo que ele foi importante, é importante e foi muito valioso. E ele dizia sempre que ia morrer jogando bola, ou fosse profissional ou não, mas ele queria sempre estar com a bola. Então foi uma pessoa que se relacionou muito bem no meio esportivo de Teresina, e por isso mesmo foi muito querido, e todos nós temos pelo Salvador um grande respeito até hoje. A história do nosso futebol mudou completamente. E nós devemos muito, mas muito, ao futebol que Salvador jogou com a camisa do Flamengo. A memória do Salvador está aí firme dentro do nosso futebol.